Então, olha só, eu vou explicar como que a gente tem que entender pressão de vapor, tá? Então, antes de entrar em propriedade coligativa, que é o assunto mesmo que a gente tem que aprender, a gente tem que aprender o que é pressão de vapor. Bom, já dá para entender o seguinte, né? Pressão de vapor, a gente tem que pensar em líquidos. Líquidos, sejam eles puros ou seja ele em soluções, tá? Lembrando que solução é sempre quando a gente tem uma mistura homogênea. Então, vou pôr aqui, ó, mistura homogênea. Certo? Então, olha só, eu vou pensar em líquido, por quê? A gente tá falando em vapor, tá? Quer dizer, a mudança de fase que a gente tem do líquido quando ele é aquecido, seja aquecido numa chama ou seja aquecido quando ele ganha calor do ambiente, o líquido passa para o estado de vapor, tá? Então, existe essa transição aqui de vapor para líquido, certo? Toda vez que um líquido se transforma em vapor, ou seja, vai para a fase gasosa, ele vai causar uma pressão dentro do recipiente, se esse recipiente estiver fechado, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Imagina uma situação assim, ó. Eu tenho um recipiente, tá? Vamos pôr álcool, etanol, tá? Então, olha só, eu coloquei aqui, até essa marquinha aqui, álcool. Vocês que já estão no segundo módulo, né, a gente pode falar que isso aqui é o etanol, porque vocês já sabem disso, né? Etanol, que é o CH3, CH2, OH. Tudo bem? Então, olha só, ponto de ebulição do etanol, se eu não me engano, é 78 graus, mais ou menos, tá? Depois a gente vai falar melhor nessa história de ponto de ebulição, mas vamos pensar nisso por enquanto. Então, aqui dentro eu coloquei álcool, tá? Mais especificamente, eu coloquei o etanol, que tem essa formulinha aqui, eu coloquei aqui ponto de ebulição. Agora, imagina o seguinte, eu vou vir aqui e vou fechar, tá? Vou tampar esse recipiente. A hora que eu tampo, o que a gente tem, na verdade? Aqui eu tenho as moléculas do etanol. Imagina que eu tô num dia 25 graus, tá? Temperatura ambiente. Aqui eu tenho o etanol e aqui ficou ar, né? Tô lá na minha casa, coloquei o etanol num frasco, fechei. Tô falando na minha casa porque se eu tivesse um laboratório, eu poderia ter feito vácuo aqui. Mas não, na hora que eu fecho, tem o ar atmosférico normal, assim como a gente tem toda vez que a gente põe um líquido numa garrafa e tampa ela, tá? Então, olha só, a partir do momento que eu tampei, o que vai começar a acontecer? Aqui dentro, eu tenho o etanol na fase líquida, tá? No início do meu experimento, eu tinha líquido. Só que a passagem do líquido pro vapor, tá? Ela ocorre naturalmente. Eu não preciso necessariamente aquecer o recipiente para acontecer essa passagem aqui, ó. E isso é muito fácil de entender com uma coisa que a gente faz em casa. Por exemplo, você vai lavar roupa. Tá, você lavou a roupa. Secou, tipo assim, torceu a roupa, tá? Seja na máquina, seja na mão. E imagina que o dia tá um dia assim, quente, 25, 30 graus, tá? Você vai um dia que não tá com aspecto chuvoso, você pega essa roupa e pendura no varal.
Se você lavar a sua roupa, sei lá, 10 horas da manhã e o dia estiver bom, mudar o clima, provavelmente à tarde essa roupa vai estar seca. Mas e aí? O dia tava, vamos pôr 30 graus. 30 graus. A gente está acostumado a falar que a água líquida passa para a água gasosa ou no estado de vapor. A gente está acostumado a pensar na ebulição, que é 100 graus. 100 graus para a água. Mas o dia estava 30 graus e mesmo assim a água evaporou. A roupa acabou secando e ninguém foi lá ferver a roupa, certo? Então essa passagem do líquido para o vapor, ela acontece em temperaturas bem menores que a temperatura de ebulição do líquido, seja ele qual for, tá? Essa passagem aqui é normal, ela é natural. Então a gente vai pensar o seguinte, ó, aqui eu tenho milhões de moléculas de etanol, só que eu tenho que pensar nas moléculas da superfície, tá? Então imagina que você, sei lá, por algum motivo consiga ver essas moléculas aqui, ó. As últimas moléculas que realmente elas estão dividindo a fase líquida com a fase aqui gasosa, que nesse caso é o ar. Essas moléculas aqui, elas conseguem se desprender do monte de molécula que está aqui embaixo na fase líquida, tá? Ela se desprende e vai para a fase de vapor. Ela vira um gás. Então, todas essas moléculas aqui, elas conseguem fazer essa passagem, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui em cima, que tinha só ar, agora começa a ter ar mais etanol no estado gasoso, tá? E isso aqui vai acontecendo, porque a partir do momento que essas primeiras moléculas aqui, da primeira camada que eu tô imaginando, for para o estado gasoso, outras moléculas vão agora fazer parte dessa última camada, então elas também podem fazer esse processo, e as outras, e com isso, aqui em cima vai ficar cheio de moléculas de etanol gasoso, mais o ar que já tinha, certo? Vai chegar um ponto que aqui vai ficar lotado, não vai caber mais. Quando isso aqui ficar lotado, o que vai acontecer? O processo para? Não, o processo não para. O que vai acontecer é que as moléculas daqui, tá, já não cabe mais, elas vão começar a passar para cá. Vamos fazer o processo inverso. Ah, elas vão voltar tudo a ser líquido? Não. As moléculas daqui de cima vão vir aqui para baixo para dar lugar para novas moléculas líquidas virar gás. Então, isso aqui vira um equilíbrio, tá? As lá de cima, gasosas, viram líquido para outras moléculas no estado líquido e ir para a fase gasosa. Isso aqui é um processo que a gente chama de equilíbrio de pressão de vapor. Quando o sistema atinge esse estado de equilíbrio, a gente fala que atingiu o máximo da pressão de vapor, ou pressão máxima de vapor, tá? Naquela temperatura. Pressão de vapor, ela está totalmente relacionada com a temperatura. Percebe, ó, a gente falou que o etanol entra em ebulição a 78 graus, só que a gente não mudou a temperatura do sistema, continua 25 graus. E mesmo assim, as moléculas foram fazendo esse processo e foram passando lá para a fase gasosa. Concorda comigo que quanto mais molécula líquida passa para a fase gasosa, mais aumenta a pressão nessa região aqui, ó. Antes só tinha ar, agora tem ar, mais etanol gasoso, mais etanol gasoso, mais etanol gasoso. Então, quanto mais molécula aqui, maior a pressão. Lembrando que todo gás, ele causa uma pressão dentro, quando ele está fechado dentro do recipiente, a partir do momento que ele começa a se chocar com as paredes do recipiente, tá? Isso aqui, na verdade, é a definição de pressão. Molécula de gás não fica quieta, certo? Elas estão se movimentando, e elas começam, com esse movimento rápido, começam a se chocar entre elas e com a parede do recipiente, que nesse caso aqui é esse pedacinho aqui, porque aqui tem líquido. Então, conforme a velocidade das moléculas, né, quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Mas vamos, né, lembrando que a gente não mudou a temperatura.
Então, elas vão ter uma certa energia cinética e quanto mais molécula, maior o trânsito, mais elas vão se chocar com a parede do recipiente, portanto, maior a pressão de vapor. Então, traduzindo, as moléculas se chocando na parede do recipiente causam uma pressão. Quem é que está causando a pressão? Vapor. Então, pressão de vapor. Quando chega nesse momento aqui do equilíbrio, eu tenho a pressão máxima de vapor, ou seja, a pressão máxima que esses vapores podem causar nesse recipiente aqui. Se a gente tiver um recipiente equipado com um medidor de pressão, normalmente um manômetro, a gente vai poder medir essa pressão aqui, ó. Porque no começo ele vai estar marcando 0, certo? Depois que de um tempo vai chegar nesse equilíbrio e esse ponteirinho vai marcar um certo valor. Como chegou no equilíbrio, não dá para aumentar mais, porque as que vão para cima só vão para cima se outras vêm para baixo, né? Então isso aqui virou um equilíbrio. Então esse ponteirinho ele vai chegar no máximo e não vai aumentar mais, certo? Então, quando esse ponteirinho subir e chegar numa marquinha que não muda mais, a gente pode ler a pressão máxima de vapor daquele líquido, que no caso é o etanol, na temperatura que o sistema foi feito, certo? Bom, então vamos imaginar que tá 25 graus, meu ponteirinho marcou aqui. Se você vier aqui e aumentar para 35, depois 45 e assim por diante, aquele ponteirinho vai aumentando. Por quê? Porque temperatura e pressão são diretamente proporcionais. Aliás, eu nem precisaria estar falando isso, né? Vocês aprenderam isso em gases. Lembram? Olha lá, a gente tem um gráfico assim, ó. Quando a gente tem pressão por temperatura, é assim, não é? É uma reta que cresce. Lembrando que aqui é pontilhadinho, mas quando a gente aumenta a temperatura, opa, a pressão aumenta também. Isso também vale para a pressão de vapor, tá? Quanto maior a temperatura do sistema, mais moléculas daqui vão tentar ir para lá. Então, esse equilíbrio aqui, ele vai ser atingido numa temperatura maior, porque o sistema, numa temperatura maior, tem uma agitação maior. Portanto, mais moléculas vão querer escapar da fase líquida para ir para a fase gasosa, aumentando o quê? O número de moléculas aqui em cima, aumentando a energia cinética dessas moléculas e, portanto, aumentando a pressão causada nessa partezinha do recipiente, tá? Então, isso que é a pressão máxima de vapor de um líquido. Bom, importante, aqui em cima eu falei assim, ó, pressão de vapor de líquido, puro ou soluções, tá? Por enquanto, a gente tá falando dele puro. Quando eu entrar nas propriedades coligativas, tá? A gente vai estar falando de soluções. Por exemplo, se aqui fosse água, teria uma pressão máxima de vapor, água pura. Se eu venho aqui e coloco um pouquinho de sal, o que vai acontecer? Esse sal vai atrapalhar a pressão máxima que eu tinha antes de adicionar o sal, ela vai ser maior do que aquela depois da adição do sal. Água mais sal, solução. Então, quando a gente tem o líquido puro e o líquido na forma de solução, ou seja, com alguma substância diluída, é importante a gente ver que algumas propriedades, como pressão de vapor, elas vão ser alteradas, e é isso que a gente vai estudar nas propriedades coligativas.